nosso Senhor. A Igreja Batista Bíblica em Orlândia, através deste grupo de louvor, se reúne nesta tarde de domingo para cultuar, louvar o Senhor nosso Deus. Logicamente que nós estamos observando todas as práticas recomendadas pelo Ministério de Saúde. Usamos máscaras quando nós estamos fora desse momento, temos álcool em gel, mantemos o distanciamento permitido e louvamos a Deus porque temos a oportunidade de louvá-lo nesse instante. A palavra de Deus, Salmos, capítulo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Convido você que nos assiste nesse momento para que cultue juntamente conosco ao nosso Deus, aquele que é o nosso socorro e fortaleza. Ouça todos os cânticos que vão ser entoados, ouça a pregação da palavra do Senhor nosso Deus. A Igreja Batista Bíblica está sempre com as portas abertas para lhe mostrar a pessoa do Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Nós vamos orar nesse instante para darmos início nesse momento. Oremos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por esse momento, ó meu Pai, que temos aqui. Reconhecemos que o Senhor é sobre todas as coisas, o Senhor está acima de tudo, o Senhor é soberano, ó meu Pai. Senhor, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, abençoe vidas, ó meu Pai, que serão edificadas com toda certeza pelos louvores alçados ao Senhor. Abençoe a pregação da Tua palavra, do Teu servo, que também traga aquilo que o Senhor quer, ó meu Pai. E por favor, mais uma vez pedimos, livra-nos, ó meu Pai, das doenças que assolam as nossas vidas, ó meu Pai. Proteja-nos, abençoa o Teu povo, porque no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós te agradecemos e que nós te pedimos. Amém. Nós vamos cantar agora o Salmo número 100, celebrai com júbilo ao Senhor.
Senhor que Ele vive, nós temos a certeza do amanhã. Nesse instante nós vamos ter um especial, um louvor ao Senhor Deus, feito pela irmã Luísa, juntamente com o irmão Jeff. Irmã Luísa, por favor, chegue e louve ao Senhor. Graça e a paz do Senhor Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti
servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová Criador, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, justos anjos proclamas teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nossos pecadores, não podemos ver sua glória superior. Tu somente és santo, não há nenhum outro, perfeito, excelso, benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, eterno Criador. Amém, graças a Deus. Mais um hino do cantor cristão, número 15, Exultação.
Deus. Nós vamos passar agora para a pregação da Palavra de Deus, mas antes nós teremos um outro especial apresentado pelo irmão Roberto, pela irmã Andresa. O irmão Roberto apresentará esse especial da sua casa, por conta de ele ser do grupo de risco. Então ele quis participar apresentando o seu especial, gravado, com toda a segurança na sua casa. E logo em seguida, o pregador de hoje será o nosso irmão Rafael, irmão desta igreja, irmão seminarista dessa igreja, que trará a pregação da palavra de Deus aos nossos corações, e que Deus nos abençoe e fale conosco. Boa noite, amada igreja, queridos irmãos. Eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para a gravação desse culto à noite, culto de adoração ao Senhor na Igreja Batista Bíblica em Orlândia. E você que nos acompanha no conforto do seu lar, na sua casa, convido a você que, se você não estiver com a Bíblia Sagrada em mãos, que você pause este vídeo e pregue as Santas Escrituras para que nós possamos ler conosco, que você acompanhe conosco as leituras bíblicas que serão feitas aqui. E eu convido a você, já com a Bíblia em mãos, que abra ao Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 25. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 25. Esse texto aqui trata sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas eu quero enfatizar o versículo de número 23, mas leremos do 18 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Gostaria novamente que lêssemos o versículo 23, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oremos. Senhor Deus amado, Deus bendito, na tua presença, ó Deus, te dou graças, ó Pai, por tamanhas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez poder pregar a tua palavra, ó Deus, palavra que é poderosa e santa, ó Deus. Fale, ó Deus, aos corações de todos aqueles que estão assistindo neste momento, aqueles que estão aqui também, ó Pai, para esta gravação, auxiliando. Proteja, ó Deus, o grupo de risco, ó Deus, dessa pandemia, ó Pai, que vem assolando todo o mundo, ó Pai. Mas nós confiamos plenamente no Senhor e tudo dará certo. Pai amado, que o Senhor seja louvado e engrandecido, ó Deus, e que o Senhor preserve meus lábios do erro aqui, ó Deus. Que ninguém, ó Pai, o foco não é no Rafael, mas sim na tua santa e poderosa palavra, e o foco é totalmente do Senhor. Fale, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar e opere através do teu Santo Espírito nos corações, seja aqui ou seja cada um em sua casa, ó Pai. O Senhor é grande e digno de louvor e glória. No nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador eterno, que eu oro. Amém. O título da mensagem essa noite é A Tradução Perfeita. Irmãos, eu gostaria de destacar nesse texto a grande atitude de José, pois foi um homem íntegro e um homem totalmente correto com a atitude que ele teve destacada no texto. E se nós nos colocássemos no lugar dele,
qual seria talvez a nossa atitude em relação à situação? Pois é bem difícil aceitar algo em que nós não acreditamos. E nesse caso, ouvir de Maria que o filho que estava em seu ventre era fruto do Espírito Santo de Deus. É algo que nunca aconteceu e algo que aconteceu somente para que se cumprisse aquilo que foi dito por Deus por intermédio do profeta Isaías. Não existe engravidar hoje do Espírito Santo de Deus. Então imagina naquela época nunca ter acontecido tal coisa e Maria chegar para José ouvindo de Deus que o que estava no ventre dela era do Espírito Santo de Deus. E José com certeza desconfiaria, sendo que eles nunca tiveram a relação entre homem e mulher. Qual era a probabilidade de acontecer aquilo? Como José imaginaria que Deus escolheria Maria para gerar o seu único filho, aquele que salvaria o seu povo de seus pecados? Com certeza era algo difícil de acreditar. Com certeza para José foi difícil de acreditar no começo, mas ninguém frustra os planos do Senhor Deus. E essa era a vontade de Deus, que Maria tivesse o filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Com toda certeza Deus daria um jeito para que José soubesse que aquilo era verdade, pois mais difícil que pareça, era sim verdade. Maria estava grávida do Espírito Santo de Deus, do Filho e o único Filho de Deus, aquele que viria para salvar a todos nós dos nossos pecados. Maria estava grávida para que se cumprisse a profecia que foi dita em Isaías capítulo 7, versículo 14. E nós somos como José, porque não estamos acostumados com novidades. Foi novidade para José ouvir que Maria estava grávida do Espírito Santo. Foi novidade para todos nós, imaginar que Deus conseguiria fazer tão grande feito. E Ele consegue, porque Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Ele consegue fazer todas as coisas. Que bom que esse Deus é um Deus tão grande, mas nós somos como José, porque não estamos acostumados com novidades, não estamos acostumados com coisas que fogem do nosso normal, daquilo que estamos acostumados. E quando acontece algo que não estamos acostumados, algo que sai do nosso normal, nós demoramos para acreditar, nós demoramos para nos adaptar a isso, e muitas vezes desistimos antes mesmo de entender todas as novidades. Todos nós entendemos que o trabalho geralmente ocorre durante o dia, em horário comercial, e de noite você tem tempo necessário de um descanso. Isso é o normal. O ser humano acorda cedo, trabalha durante todo o dia e à noite ele chega em casa e tem um tempo de descanso. Mas caso aparecesse algum serviço que te contrate e diz para você que de noite é que você vai trabalhar, todos os dias da sua vida você vai trabalhar à noite e o descanso será inverso, será diurno. Com toda certeza nós vamos estranhar, com toda certeza, porque nós estamos acostumados com o trabalho durante o dia, e leva tempo e mais tempo para a devida adaptação, e mesmo sabendo que não será a mesma coisa, pois estaremos com a vida na contramão da maioria das pessoas, porque as pessoas trabalham de dia e descansam à noite, e nós estaremos na contramão, nós descansaremos à noite, de dia, e trabalharemos durante a noite. Com certeza é algo diferente, e isso que ocorreu é algo diferente, é algo que aconteceu uma vez, porque Deus queria que se cumprisse a sua vontade de vir o seu Filho amado ao mundo. E naquela época era comum que homem e mulher não se conhecessem como adultos e que se amam, o que nos dias de hoje, infelizmente, é estranhável caso eles não se conheçam antes do casamento. Mas naquela época não. Os valores eram assim, homem e mulher apenas se conheciam como homem e mulher depois do matrimônio. Então, pensando naquela época, imagine a cabeça de José, sabendo que eles ainda não se conheciam como marido e mulher, e Maria aparece grávida. É compreensível o medo, talvez, o receio, talvez, que José sentiu em um certo momento.
E o tempo de pandemia em que nós vivemos hoje nos traz também esse sentimento de insegurança, esse sentimento de dificuldade, esse sentimento de adaptação, de algo em que nós não estamos acostumados. E um dia nós vamos para onde queremos, saímos a hora que queremos e como queremos, visitamos as pessoas queridas, pessoas da nossa família, íamos à igreja, trabalhávamos normalmente. E no outro dia, muitos não podiam ir para o trabalho. A igreja física, o templo fechado. Não podíamos sair de casa. Passamos a usar máscaras, passamos a usar álcool em gel, não podíamos abraçar mais as pessoas queridas. E nós vimos que é difícil se adaptar e acreditar em algo novo e totalmente diferente. Mas assim como José e Maria, tanto Maria primeiro e como José, logo depois pelo anjo do Senhor, como nós lemos, eles foram tranquilizados por Deus. Nós também devemos, irmãos, ficar tranquilos, pois jamais terá uma melhor tradução para Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O bebê que estava no ventre de Maria era Jesus Cristo. O bebê que estava no ventre de Maria era Deus, vindo como um homem para nos salvar e para estar conosco. Se você que está no templo, ou se você que está assistindo no conforto da sua casa e é salvo no Senhor Jesus Cristo, saiba, Deus está conosco. E Deus está comigo e Deus está com você. Por isso, Emanuel, que a tradução é Deus conosco, ou Deus está conosco. E é sobre isso, querido irmão, que eu gostaria de trazer no dia de hoje 3 pontos de que Deus está conosco. O primeiro ponto é Deus está guiando. Lendo essa passagem, nós podemos ver que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Nós vemos que desde Maria recebendo a notícia e Maria contando a notícia a José, e o anjo aparecer e confirmar a José a veracidade dos fatos, muita coisa poderia acontecer. José poderia ter abandonado Maria e ido embora, ao ter mandado apedrejá-la, porque naquela época era essa a tradição. Mas Deus mostrou que ele deveria casar com Maria. José era alguém paciente, alguém compreensível, honesto e íntegro, e de certa forma facilitou todas as coisas ali. Mas mesmo que José fosse alguém nervoso, mesmo que José fosse alguém ansioso e ciumento, Deus com toda certeza não permitiria que nada falhasse, que a profecia que ele queria que acontecesse não se cumprisse. Sabe por quê? Porque Deus guia, porque Deus é quem nos guia. Deus está conosco e Deus continua sendo Deus independentemente da situação, independentemente da ocasião que nós estamos vivendo ou que nós estamos passando. José fez a escolha certa. José ficou com Maria, demonstrou sua fé para algo inacreditável, um nascimento virginal, algo novo e algo diferente. José e Maria perceberam que nada foge do controle do Senhor Deus, pois Deus é quem guia todos os seus filhos, pois Deus é o Criador e é o nosso Criador. Então, se você já declarou de todo o coração a sua fé no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, calma, irmão, calma, pois Deus está nos guiando e Deus está nos acompanhando passo a passo das nossas vidas. A cada segundo das nossas vidas, Deus está nos guiando. Deus guia todas as coisas, desde situações como essa de José e Maria, como Deus guiou o seu povo para sair do Egito, onde eram escravizados, e trabalhavam arduamente a troco de nada. Esse é Deus, que ia numa nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. O povo sem Deus jamais existiria, pois Deus é o Criador de tudo, inclusive o Criador de Faraó. E o povo jamais sairia do Egito se não fosse Deus, e José jamais ficaria com Maria se não fosse Deus,
porque é Deus quem guia todas as coisas. Esse é o nosso Deus soberano e o nosso Deus todo-poderoso. Então, irmão e irmã que me acompanha nesse momento e que está aflito ou aflita nesse momento, tenha fé nesse Deus totalmente poderoso, tenha fé nesse Deus totalmente incrível e grandioso e nesse Deus criador, porque está tudo sob controle. Talvez você perdeu algum ente querido por esse vírus, talvez você tenha perdido o emprego, talvez o seu financeiro tenha se enxugado um pouco, mas mesmo assim, Deus está no controle. Calma, irmão, nesse momento, tenha calma. Nem tudo entenderemos e nem tudo compreenderemos de imediato. José não entendeu de imediato. José não entendeu rapidamente. Ele precisou de que o anjo chegasse em sonho a ele e dissesse que era verdade, porque ele já estava planejando deixar Maria, mas não para apedrejá-la, porque ele era um homem íntegro e honesto. Queria deixar de forma que não manchasse a sua integridade. Mas ele não compreendeu rapidamente e não compreendeu imediatamente. Nem tudo entenderemos e compreenderemos de imediato. E às vezes nem saberemos o porquê de tais coisas acontecer. Para Israel era difícil sair do Egito mesmo sendo escravos, sem saber direito sobre a terra prometida. E às vezes sentiu sede e fome no deserto, quando reclamavam constantemente para Moisés sobre Deus. Mas mesmo assim, Deus estava guiando eles. Deus estava guiando. José e Maria poderiam ficar se perguntando o porquê. O porquê José poderia ter ficado se perguntando. Por quê? Por que dessa história? Por que disso? É impossível antes que o anjo falasse com ele. Ele poderia ter se perguntado. E depois que o anjo falou com ele, ele poderia continuar se perguntando: mas por que eu? E por que Maria? Por quê? Porque era a vontade de Deus. Porque era a vontade de Deus. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito e nada é por acaso. Então, meus queridos, calma. Tenham calma. Porque Deus conosco. O Emanuel, Deus conosco. Todos os dias da nossa vida. Em Deuteronômio 31, versículo 8 diz: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Deus está nos guiando. O Emanuel, Deus conosco. Então Deus nos guia. E o segundo ponto, Deus nos livra. Deus, além de nos guiar a todo momento, Deus nos livra também de muita coisa em que nós nem imaginamos. Claro que passamos por coisas e situações difíceis e por vários problemas, inclusive estamos passando pelo coronavírus, e é difícil, está sendo de certa forma difícil passar pelo coronavírus, mas Deus nos livra ainda de muitas outras coisas em que nós nem imaginamos. E a Bíblia diz que no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo e Deus, que é Deus, venceu o mundo. Meus queridos, podem ter certeza que aqueles que não são devotos e não são fiéis ao Senhor Jesus Cristo, e não depositam sua fé unicamente no Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador de sua vida, com toda certeza passam por uma maior carga, pois não têm onde se apegar e não têm onde depositar a sua fé, ou se apegam em coisas que vão passar, ou se apegam em coisas que vão acabar. E se você está vendo essa mensagem e não recebeu ainda, e não clamou ainda ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, clame a Ele. Clame a Ele, porque Deus quer salvar. E Deus quer salvar a você, caso você não tenha uma relação com Deus. Só aquele que é regenerado sabe a paz que sente por ser chamado filho de Deus. Sabe a paz que sente por poder orar a Deus. Como é maravilhoso! Maravilhoso você chegar de um dia cansado do trabalho ou desanimado com algo
ansioso ou com medo de alguma situação e poder se trancar no quarto, se ajoelhar e clamar a Deus em oração. E clamar a Deus em oração e poder estar conectado com Deus. Como é gostoso, como é prazeroso saber que nós podemos falar com Deus. E se isso agrada a Deus, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira, nem contenda. Deus se agrada das nossas orações. E precisamos orar, precisamos falar com Deus. E um dos métodos para que você fortaleça a sua fé em Cristo é estar em plena comunhão com Ele, e tendo fé, e clamando, confiando de todo o seu coração que nada de ruim chegará até nós, ou que se algo chegar, nós ainda sairemos ilesos, se essa for a vontade do Todo-Poderoso e Soberano Deus, pois Deus é conosco. Deus conosco. Não é porque somos salvos que não passaremos por dificuldades, não é porque somos salvos que talvez não pegaremos o coronavírus, mas Deus pode nos livrar dessa doença. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e ainda estamos vivendo nesse mundo, mas Cristo está às portas para nos buscar, para vivermos eternamente com Ele. Cristo já está às portas, mas enquanto estivermos aqui, Deus continuará nos livrando até que seja a sua vontade. Deus abriu o mar para que os soldados de Faraó não matassem o seu povo. Deus fez água sair da rocha para saciar a sede do seu povo. Tirou os 3 jovens ilesos de uma fornalha de fogo ardente. Tirou Daniel de uma cova repleto de leões, ileso, sem nenhum arranhão. Livrou Maria de ser apedrejada caso fosse rejeitada por José. Deus nos livrando a todo momento, e Deus nos livrando a todo momento, e se essa for a sua vontade, nos livrará também desse vírus, porque Deus nos guia e Deus nos livra, porque Deus é conosco. É o Emanuel, o Todo-Poderoso, Deus conosco. E o terceiro ponto, Deus está velando. Deus está velando por nós, e Deus vela por nós. E o sentido e significado dessa palavra velar é vigiar, guardar. Nós ficamos exaustos com um dia de trabalho, um dia de compromisso, e chega um momento em que nós precisamos nos desligar um pouco e dormir. Chega um momento em que nós precisamos deitar em nossa cama e descansar e nos desligar. Assim como fez José, no versículo 20, a Bíblia diz: enquanto ponderava nessas coisas, eis que ali apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Em sonho, ou seja, ele estava dormindo. E no versículo 24 confirma isso, que diz: despertado José do sono, fez-lhe o que o Senhor lhe ordenara. Então, assim como José, que em sonho o anjo apareceu, e antes do anjo do Senhor aparecer para José, a Bíblia diz que ele antes de dormir estava planejando como deixaria Maria sem manchar sua integridade. Nós vemos assim em vários dias. Caso não aparecesse o anjo do Senhor, provavelmente José teria seguido com o plano de deixá-lo. Isso mostra que nós podemos dormir. Isso mostra que nós podemos nos desligar e descansar por alguns minutos. Nós podemos nos desligar e descansar por algumas horas. Mas não Deus. Não Deus. Deus é um Deus que não dorme. E Deus nos vela. Deus nos guarda a todo momento. Porque Deus é conosco. Porque Deus é conosco. E nessa pandemia ficamos com medo de seguir em frente. Talvez temos medo de tomar alguma decisão, de como pagaremos todas as nossas contas, de como colocaremos comida na nossa mesa, ou como ajudaremos nossa família. Mas não podemos esquecer de que Deus é que dá a palavra final. Não se esqueça de que Deus está aguardando você, de que Deus está velando você. Fortaleça a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Fortaleça a sua fé, querido irmão, querida irmã, no Senhor Deus. Não tome atitudes ou decisões que você se arrependerá depois. Ore a Deus antes de todas as coisas. Deixe
deixe que Deus ele dê paz a você, que Ele dê paz e guie você para o que você deve fazer. Não queira resolver tudo sozinho, porque nós não conseguiremos. Muitas coisas não estão ao nosso alcance, pois desligaremos em certo momento, pois somos frágeis, somos seres humanos frágeis e totalmente seres humanos limitados. Mas o Senhor é forte, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e totalmente ilimitado. Ilimitado, um Deus ilimitado. Confie em Deus nesse momento e tenha mais fé no Senhor Deus nesse momento. Nós dormiremos em algum momento e Deus continuará velando por nós. Deus continuará nos guardando. Deus continuará nos ajudando. José confiou, teve fé em Deus e seguiu em frente. Quando recebeu a notícia, José teve duas opções: sair secretamente sem infamar Maria, ou falar publicamente e Maria ser apedrejada. Mas Deus deu uma terceira opção: ficar com Maria e casar com Maria, porque era a sua vontade. E Maria estava sendo verdadeira, o filho era de Deus. Então às vezes você tem duas opções na sua vida, mas ore a Deus, porque Deus te dá talvez uma terceira opção, e muito melhor do que as duas que você tem. E siga aquilo que Deus der paz a você, porque aí é a vontade do Senhor Deus na sua vida. Tenha relação com Deus, não esqueça que Deus guarda você. José confiou em Deus, e teve fé em Deus, e acatou a Deus. Os 3 jovens na fornalha, eles não se renderam ao rei da época. Eles confiaram em Deus, e eles tiveram fé em Deus, e Deus os livrou. Daniel confiou em Deus, e ele teve fé em Deus, e Deus o livrou. Ele sabia que Deus velava por eles, e que Deus guardava eles. Sabe por quê? Porque de todo o coração eles acreditavam que Deus velava por eles, e que Deus literalmente era com eles. Que tradução perfeita! Deus conosco. Diante de uma cova de leões, repleta de leões, Daniel, muito provavelmente, foi o que dormiu mais tranquilo. Mas mais que o rei, ou que todos os leões que estiveram lá. O rei, apavorado, porque fez Daniel entrar na cova dos leões. E os leões, porque estavam famintos. E quem dormiu mais tranquilo disso tudo, foi Daniel. Foi Daniel, porque nada aconteceu, e o anjo tapou a boca dos leões, e ele acordou normalmente, porque Deus guardou, e Deus velou. Daniel teve fé. Em Daniel capítulo 6, versículo 19 até o versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste, porque com certeza o rei já pensou que ele estava despedaçado. Chamou com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Para a surpresa do rei, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. O rei com certeza ficou maravilhado, porque viu tudo isso que nós estamos falando. Deus guiou Daniel, Deus livrou Daniel, e Deus velou por ele. Se formos fiéis com Deus, Ele sempre permanecerá fiel a nós. Se nós formos infiel, Ele sempre será fiel a nós. Mas Deus é um Deus justo. Seja justo também para com o seu Deus. Tenha fé em Deus. Ao Deus, querido irmão ou querida irmã que você serve, tenha fé em Deus. E se você está pensando nesse momento e não tem certeza da sua salvação, e não sabe
qual é a sua relação com Deus? Ore dentro do seu lar, ore na sua casa, no seu quarto, clame a Deus, peça perdão pelos seus pecados e deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe em sua vida, porque Deus quer salvar a sua vida também. Deus vela por mim, irmão, Deus vela por vocês. Deixe Deus guiar a sua vida, porque Deus é conosco. O Emmanuel, Deus conosco. Eu concluo, não importa as circunstâncias, difícil ou fácil, diferente ou normal, Deus permanece Deus. Seja na pandemia, ou seja na bonança, Deus permanece Deus. Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, acalme e aqueça os vossos corações, e não se esqueçam que Deus nos guia, Deus nos livra e Deus nos guarda, Deus nos vela a todo momento. E nunca se esqueça da tradução perfeita: Emmanuel, Deus conosco.